Olá, gente. Meu nome é Kelly Peixoto, associei do Open Floripa, primeira edição que a gente está fazendo no Campeonato Solidário, para que a gente consiga arrecadar fundos para custear a nossa viagem para o WDC. Jogando comigo, eu sou da SDD UFSC, jogando comigo tem o Vitor de Gasperi, também da SDD UFSC, e o Gustavo Silvani, que é da SDS. Na dupla de primeiro governo, a gente tem Lucas Romeu e Lucas Nóbrega, o Lucas Romeu sendo da SDS, uma dupla mista, com o Lucas Nóbrega da UFC. Na primeira posição, a gente tem a Gabriela Rocha com... Perdão, não lembro muito bem do seu wing, do seu trainee. Mas que é uma dupla da USP. O Guilherme, amiga. Guilherme, desculpa, perdão. Gabriela Rocha e Guilherme, ambos da USP Debate. Em segundo governo, a gente tem Raquel Sarubi e Igor, ambos da SDS. E em segunda posição, a gente também tem uma dupla mista de Lara Holanda, da UDC, e Ana Júlia Salvador, da Senatos. Dito isso, eu reconheço agora o primeiro-ministro para, assim, se sentir confortável fazer o tempo de 7 minutos para a defesa do primeiro governo. Kiki. Obrigado. Começa um minuto. Eu vou começar em breve. Antes de tudo, só queria agradecer a organização, agradecer a minha dupla, falar que eu vou ficar muito triste por esse debate, porque, não ironicamente, eu assistia quase todos os blogueiros, youtubers trans mais famosos e famosas do YouTube, então eu espero ter um pouquinho de conhecimento para falar, tá? Mandicande, é para você. Vou iniciar meu discurso em 5, 4... Segunda posição, faz contra-informação de Antônio Caso, diferentemente da R5, tá? Eu espero de vocês. R4. Em 5. Não, obrigado. Desliga o microfone. Aí, pode só levantar a mão. Começa o discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo identidade de gênero não tem nada a ver com expressão de gênero. Identidade de gênero é como você se conhece a si mesmo psicologicamente. É com qual papel social você identifica. Notem-se que a expressão de gênero, como você se veste, fala, etc., é distinto justamente por estar dissociado. Não é toda pessoa trans que tem disforia, que quer ser humanizado, que quer fazer designação sexual. Dentro dessa perspectiva, o status quo é de um mundo cada vez mais transfóbico, o qual lê transgeneridade como homens que querem ser mulheres ou mulheres que querem ser homens, impondo uma pressão social ao público trans de cisnormatividade, fazendo com que a passabilidade, ou seja, parecer cis, seja um objetivo e seja uma coisa que você quer buscar ainda, e que seja uma coisa que você quer buscar ainda que, na verdade, no seu psicológico, você se sinta confortável com o seu corpo da forma com que ele é. O problema é que essa normativa frustra. E frustra porque jogadas à marginalidade da sociedade, a marginalidade da sociedade, as pessoas trans, quando conseguem ter esse tipo de passabilidade, percebem que o preconceito ele não está atrelado ao fato de você ser passável ou não passável, de você parecer cis ou não parecer cis. Ainda que haja mitigação do preconceito, porque as pessoas ainda não sabem que você é transexual quando olham a primeira parte, na verdade o preconceito é porque eles acham que você tem que estar atrelado ao seu sexo e não como você, e não a sua identidade de gênero. Ou seja, frustra justamente porque as pessoas ainda permanecem sofrendo preconceito, ainda que elas façam todo tipo de cirurgia, todo tipo de tratamento hormonal, elas ainda sofrem preconceito. E o problema é que, notem que essa implementação dessa medida de priorização se daria com pessoas trans, aqui a gente está falando de grupos de defesa de pessoas trans, então majoritariamente é o público LGBT e majoritariamente são as pessoas trans que fazem defesa dos seus próprios públicos, então a gente está falando aqui de cotas, de cotas de universidades, empregos, de vagas de concurso, a gente está falando de leis, a gente está falando de campanhas sobre a importância de reconhecimento para além daquilo que está no InfoSlide, e note que o grande problema do mundo de oposições, quando a gente força essas pessoas em relação a isso, é que a gente reforça um discurso de cisgeneridade, ou seja, de adequação das pessoas trans a uma postura, a um vestimento, a uma forma de expressão de gênero, ou uma forma de modificação corporal que faça com que você seja atrelado à cisgeneridade. Esse discurso é violento por duas perspectivas. Violento, primeiro, porque ele faz com que essas pessoas que não conseguem acessar esses espaços, e sim, pessoas ainda que vocês pautem no mundo de oposições ao acesso ao tratamento hormonal, muitas pessoas não conseguem, justamente pelo enquadramento de que boa parte das pessoas trans estão numa situação de pobreza e de falta de acesso a
a esses espaços, e mesmo que você democratize a dificuldade de acesso à justiça, de acesso ao Estado, não é pela falta de o Estado ter esse tipo de oportunidades, como, por exemplo, o Brasil e o SUS, eles fazem reeducação sexual, são referência nesses espaços, só que ainda que eles sejam referências, muitas pessoas não sabem ou não têm acesso justamente pela condição de pobreza que elas estão, fazendo com que a gente aumente o discurso de validação externa, ou seja, a gente pautando isso, nossa, precisa fazer tratamento, redesignação, tratamento hormonal, mudança de voz, a gente reforça o discurso de que para ser trans de verdade, que para ser mulher de verdade, para ser homem de verdade, precisa estar adequado à lógica cisnormativa. Isso é particularmente violento com as pessoas trans, que não consegue ter acesso a essas coisas, já falei como no mundo de oposições muitas pessoas ainda não conseguem pela situação de pobreza e de marginalidade social, mas também com as pessoas que não querem ter acesso a esse tipo de coisa. Porque se a gente reforça esse discurso no discurso público, nas campanhas, em uma série de coisas, é violento porque essas pessoas que são trans e não querem fazer esse tipo de coisa, se sentem compelidas, ou dois, sentem-se menos trans ou menos mulheres ou menos homens, justamente porque o seu próprio grupo, as próprias pessoas trans, estão propondo e aumentando a possibilidade desse tipo de tratamento, o que faz com que Mesa perceba, ainda que o público trans ele fale de uma forma com que as pessoas cis heteronormativas leiam isso como um reforço da lógica de que para ser trans de verdade, para ser mulher, para ser homem, precisa fazer esse tipo de cirurgia. Para além disso, do argumento principiológico, note que a gente tem um pragmático. A característica geral das pessoas trans no mundo é de que, majoritariamente, sem estudo, a expectativa de vida no Brasil, por exemplo, é de 34 anos. Os empregos não querem aceitar e não querem contratar essas pessoas. Elas não estão na universidade, morrem muito cedo, tanto pela criminalidade, e muitas estão jogadas na prostituição. Qual é a perspectiva? Note que, a partir do momento que a gente foca no Estado, em perspectivas legais de resolver isso, como, por exemplo, a criminalização, primeiro, a gente já resolve no objetivo de prevenção geral. A gente faz com que a gente jogue no discurso público o quanto é desvalorada a transfobia, o quanto é desvalorada esse tipo de coisa. Criminalizando esse tipo de atitude, a gente já tem um ganho pragmático de prender uma, duas ou três pessoas, mas não apenas isso. Quando passa no jornal que tal pessoa foi presa, quando passa no jornal que tal pessoa bateu em uma travesti, que por isso ela está sendo processada, quando passa no jornal isso de forma massificada, quando a gente massifica isso de forma de campanha, a gente gera um discurso público sobre a importância de proteção daquelas pessoas, e não só sobre proteção, mas a gente escancara a situação daquele tipo de pessoas, fazendo com que políticas públicas sejam mais cobradas, não só políticas públicas sejam mais cobradas, mas como a gente tem um discurso público melhor em relação a isso. Mas não apenas o discurso público em relação à transgeneridade, mas como se é obrigatoriamente legal, a gente cessa uma violência do Estado, que é você ir na faculdade, não te chamarem pelo seu nome e te chamarem pelo seu nome morto, que aí você ir nos espaços e você, você ir nos espaços e você tá lá com a expressão de gênero feminina, com a identidade de gênero feminina, e te chamarem, sei lá, por Rafael ou qualquer outro tipo de coisa, e você ter a sua identidade invalidada até pelo próprio Estado, que na verdade tem um dever intrínseco de se proteger e de reconhecer a sua liberdade enquanto indivíduo. Note como também a gente tem um pragmático correlacionado à ocupação de espaço de poder e de mudança. Eu não estou falando de espaço de poder político e coisas do cenário, mas espaço de poder na perspectiva micro mesmo. Espaço de poder estar na universidade, espaço de poder de ter cotas para, sei lá, um partido político ter 3% dos candidatos trans, espaço de poder para fazer concurso público, espaço de poder para poder ser contratado, porque empresas agora teriam que contratar uma cota mínima de pessoas trans. Isso faz com que a gente já tenha uma mudança conjuntural da perspectiva de tirar essas pessoas da marginalidade e colocá-las no espaço de conhecimento, de poder, de poder laboral mesmo. E a partir do momento que as pessoas estão nesse espaço, que a gente gera uma normalização da aceitação dessas pessoas e não colocam elas como pessoas à margem da sociedade que devem ser reclusas ou que não estão próximas da gente, e a gente aproxima, fazendo com que, sei lá, a pesquisa, a academia, uma série tipo de coisas, seja no mínimo 1% menos transfóbica, porque agora a gente tem pessoas trans ajudando a fazer aquilo. Lara. Esse debate é muito mais sobre como você se vê no espelho e se autovalida e se enxerga do que sobre o que alguém acha de você. A gente não vai obrigar ninguém a se operar, mas só uma priorização de pauta que chega no teatro não chega. Não, vocês favorecem uma... Gabriela. Romeu, mais do que um discurso, como que as pessoas agem perante esse grupo de pessoas? Perfeito. Lara, é como você se vê no espelho. O ponto é que você se vê no espelho não necessariamente tem a ver. Tem muitas pessoas trans, que, inclusive um primo meu, que não tem necessidade de fazer algum tipo de humanização. Você vai encontrar vários homens trans que não querem, por exemplo, tirar esse tipo de coisa. O problema é que o discurso que vocês... tirar os seios. O problema do discurso que vocês trazem é que, ainda que seja sobre se ver no espelho, muitas pessoas não querem esse tipo de questão. Não só é problemático porque gera um discurso que é violento, porque pessoas trans agora estão praticamente validando que você precisa disso para ser trans, esse discurso que é propagado a partir da manipulação que a gente vê, então isso já é violento para si, mas não apenas isso, porque pragmaticamente, ainda que seja sobre se ver no espelho, os ganhos pragmáticos de tirar na marginalidade é muito melhor, porque você tem que lidar com ônus que, pelo fato dessa população ser extremamente marginalizadas, mesmo que a gente tenha acesso ao SUS, esse tipo de coisas, várias pessoas não vão. A gente tem, por exemplo, uma alta taxa aqui no SUS no Brasil de ajuda em relação a DSTs e coisas do tipo, e ainda assim o público trans é um público que, e ainda assim as pessoas trans também por estarem jogadas na prostituição, é um público que tem
muito DST. E por que eu tô falando dessa perspectiva? Porque note, que há uma falta de acesso. E essa falta de acesso, ainda que você mitigue, faz com que, pela progresso, você ocupe esse espaço. Justamente por melhorar a situação, por ser o melhor para as pessoas trans, tenho muito orgulho em propor. Muito obrigada, professor. Discurso de utilização do tempo, a convidadora é líder de oposição, assim que se sentir confortável, está reconhecida pelo tempo de até 7 minutos. Oi, pessoal. Antes de eu começar o discurso, eu só queria agradecer, uma sala muito legal, e é muito bom trazer trainees para cá, então, tipo, eu fiquei muito feliz de chegar no break com o Guilherme, que, tipo, é o primeiro campeonato dele. Enfim, vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Kali, essa moção pede pra gente que as pessoas pede pra gente que as pessoas trans aceitem esperar. Esperar por processos muito burocráticos, esperar por uma validação do Estado, esperar para existir. Mas o nosso caso explica como que ninguém sobrevive no intervalo entre o corpo e o documento. Esse não é um debate sobre símbolo, esse não é um debate sobre o valor jurídico de um nome. É sobre como que a identidade se constrói no cotidiano, como que ela se constrói na carne, na rua e no espelho. É sobre uma juventude trans que morre, que apanha e que se odeia porque não se reconhece na sua existência, nem mesmo dentro da sua própria pele. A gente rejeita essa hierarquia entre o que é legalmente visível e o que é visceralmente vivido. E a gente afirma que essa luta prioritária ela deve ser por tratamento de afirmação de gênero, porque é isso que permite a existência plena e não só a existência formal. O corpo é um território de pertencimento e de sobrevivência. Antes de qualquer reconhecimento estatal, a experiência de ser trans ela é mediada pelo corpo. Ela é lida, ela é interpretada e ela é agredida. Ela antecede qualquer documento. É na forma como a sociedade enxerga esse corpo que se define o acesso à segurança, à dignidade e à humanidade. A maior parte das pessoas trans, sobretudo as mais pobres, que o Romeu vai engajar, as mais pobres, negras, periféricas, elas não têm a possibilidade de escolher se elas vão ser lidas como homem ou como mulher. Elas sabem que o seu corpo fala por elas e que o mundo escuta essa reprodução do corpo delas como uma violência. Para muitas pessoas trans, é uma questão de sobrevivência. No mundo que constantemente pune visualmente aquilo que foge à norma, a passabilidade se torna uma armadura. Ela reduz esse risco de agressões físicas, de assédio, de humilhação, de violência, de qualquer que seja a forma dela. Mas isso não é só defesa. Parecer cis também permite acessar espaços sociais com menos ansiedade, construir relações sem esse medo de rejeição e, sobretudo, reconhecer-se no espelho como alguém legítimo. Para quem cresceu odiando o próprio corpo, sem ser visto como o gênero que sente, é mais do que um conforto, é uma cura, é dignidade, é o atestado da sua existência. Assim, garantir meios para que essas pessoas trans elas possam construir essa aparência com acesso à hormonização, cirurgias, roupas, cuidados básicos, isso não é vaidade, isso é reparação da justiça. Isso significa que a mulher trans que não aceita hormônios, porque não tem endocrinologista no seu bairro, ela não consegue andar na rua sem medo. Isso significa que o adolescente trans que não pode colocar um binder ou não pode cortar o cabelo, abandona essa escola porque ele tem vergonha, não só do que as pessoas veem, mas também do que ele vê no espelho. Isso significa que ninguém pede o RG para agredir, para expulsar ou para cuspir. Vai, Sarubi? Eu super respeito a busca por tentar ser você mesma. A questão é que passabilidade é uma régua extremamente alta. Em algum momento alguém vai pedir o seu RG e esse é o momento que você vai estar mais vulnerável, não é na rua. Sarubi, percebe que nesse momento que uma pessoa pede o seu RG, ela já te viu, ela já viu o que você expressou, ela já conheceu o seu corpo. O corpo chega muito antes do pedido do RG. Mas vamos lá, a disforia, que é esse sentimento profundo de você não se reconhecer no seu próprio corpo, ela não é uma abstração psicológica, ela é uma dor física que compromete o seu sono, o seu apetite, a sua estima, até a sua capacidade de se amar e de amar outra pessoa. E o que resolve isso não é esse carimbo, é o acesso a essa hormonização, a essas terapias, a essas cirurgias, esse acolhimento médico. Como que os grupos de defesa trans, dos direitos trans funcionam, que é uma coisa que o Romeu ele não engaja, especialmente aqueles enraizados nesses territórios periféricos, eles já reconhecem que existe a maior urgência da população trans está nesse acesso de necessidade de cuidado com o corpo, e por isso eles estruturam essas ações em torno dessa prioridade. Eles promovem mutirão de atendimento psicológico, eles organizam vaquinhas para financiar o uso de hormônios, eles distribuem binders, eles distribuem materiais informativos sobre transição segura, eles constroem essa rede de acolhimento que ajuda jovens que são expulsos de casa a encontrarem esse apoio comunitário. Percebe, Romeu, que o que acontece no nosso lado da casa é que a gente prioriza esse tipo de ajuda. Do lado da casa de vocês priorizam a ajuda na burocracia que é tirar um papel. No nosso lado da casa, a gente prioriza essa ajuda hormonal, essa ajuda de se ver no espelho. Mas mais do que isso, isso acontece não só para responder às urgências de quem sofre com essa disforia, mas também para democratizar o acesso, porque eles reconhecem que a maior parte da população trans não tem estrutura legal e burocrática que o governo romantiza.
mas tem corpo, tem dor e tem pressa para existir. E o impacto disso é que isso literalmente salva vidas. Isso permite que você possa viver quem você é com dignidade. E isso diminui o risco de violência, porque quanto mais a pessoa trans passa, mais ela controla a leitura social do próprio corpo. E isso, na prática, salva essa pessoa da morte. Antes de eu ir para o meu próximo argumento, vai, Romeu. Para além da violência de ser obrigado a estar no seu sexo biológico, vocês revitimizam quando forçam a adequação à cisgeneridade, gerando uma pressão excessiva a um padrão de cisnormatividade que não será alcançável. Percebe que dos dois lados da casa, isso tá ali para as pessoas escolherem se elas vão querer o documento, escolherem se elas vão querer o tratamento. O que acontece é que existem mais buscas, especialmente para essas pessoas periféricas que não têm a possibilidade de parecer com o próprio gênero, para se reafirmar nessa sociedade, porque a sociedade violenta elas constantemente. E mais do que isso, o processo de retificação de nome de gênero é um privilégio de poucos. Ele exige uma documentação que muitas pessoas não têm, ele exige o bem mais precioso de alguém que está passando por uma mudança, ele exige o tempo. Mais ainda, o reconhecimento legal ele não é suficiente sem essa mudança corporal. O que adianta eu ter um RG que fala Gabriela, se o hospital vai me tratar como homem se ele ver meu peito? O que adianta um nome feminino no boletim escolar se os meus colegas vão continuar me chamando de ele? Focar em um reconhecimento legal inverte a lógica da luta, porque ele prioriza quem já tem capital social, quem já tem estrutura familiar e quem já tem a aparência corporal mais próxima do que a sociedade espera, que é onde você apoia o seu caso. Mas para a maioria das pessoas trans, especialmente para as pessoas trans mais vulneráveis, o tempo entre esse anúncio de direito e a sua concretização é tempo demais, é tempo de espera, é tempo de angústia, é tempo de violência que não cessa. Quando o reconhecimento legal é prometido, mas as pessoas continuam com esses corpos à margem do cuidado, cresce essa sensação de que o sistema nunca foi feito para essas pessoas. Então, a cada novo obstáculo, a cada nova fila de cartório, a cada nova exigência de documento que não existe, a burocracia ela não dialoga com essa realidade. A frustração ela vai se acumulando nessa pessoa e a esperança dessa pessoa em ser reconhecida, ela vai se dissolvendo. E é isso que leva muitas pessoas trans a esse abandono institucional. Elas param de buscar ajuda, elas deixam de acreditar nessas políticas, elas se retraem das instituições que deveriam proteger elas, porque elas não veem o momento daquilo acabar, elas não veem onde é que aquela burocracia vai levar as pessoas a realmente reconhecer essa pessoa como ela deveria ser. Então, essa política pensada em dar visibilidade, que é a de reconhecimento no cartório, ela é importante, mas privilegiar ela pode aprofundar a invisibilidade de quem não consegue esperar para ser visto. Então, por mais que o reconhecimento legal seja a base para qualquer outro direito, quando você não sobrevive para acessar eles, você não pode ter esse direito. Não é quando a sua aparência leva ao hospital negar atendimento, quando o policial ignora seu nome social e te espanca porque você parece um homem, você não vai ter o documento ali para te proteger, porque ninguém pede ele antes de te bater. Então, o que a gente acredita aqui é que as políticas públicas elas precisam começar por aqueles mais frágeis. E os mais frágeis desse debate é quem ainda não consegue levantar da cama porque se odeia no espelho, e é quem precisa de hormônio antes de qualquer papel, quem precisa sobreviver antes de ser reconhecido por um Estado. Por isso, eu orgulhosamente me oponho. Muito obrigada pelo seu discurso e utilização do tempo. Convido agora a adjunto de governo, assim que se sente confortável, está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos. Opa, todo mundo me ouve? Top. Ok. Galera, antes de começar o discurso, vou fazer aqui nem o Romeu e tirar um momento para agradecimentos. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente normalmente dos agradecimentos que eu normalmente faço. Não vou nem agradecer a minha dupla, a minha sociedade. Eu tenho alguns amigos muito próximos desde a infância, que desde então já somos adultos, já se assumiram, já começaram a rever a própria identidade de gênero e hoje em dia são pessoas já assumidamente trans. Não vou expor quem são aqui, mas vocês sabem quem são e sabem quem é um de vocês. E eu queria só dizer que eu admiro muito, porque eu sei que é algo difícil pra caralho. Do mesmo jeito que ser mulher no Brasil é difícil, ser preto no Brasil é difícil, ser trans no Brasil é muito difícil. E eu acho vocês pessoas muito fodas por conseguirem ser artistas e cientistas e as pessoas que vocês são, apesar dessas dificuldades, certo? Vocês são muito fodas. Amo muito vocês. Beijos. Ok, com isso, eu queria só reiterar o pedido para que vocês pedissem pós, tanto na mãozinha quanto no chat, tá certo? Vou começar o discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, a pretensão do primeiro governo dentro desse debate é te mostrar como no nosso cenário o movimento trans, ele viabiliza uma realidade que ela é melhor, traz mais conforto emocional e psicológico para os seus membros, para as pessoas trans, mas também ele deixa de cometer uma puta violação moral, a qual ele comete quando ele prioriza a viabilização de tratamentos, de redesignação ou então de afirmação de gênero, por um motivo muito moral que eu vou explicar daqui a pouco.
Centrando ainda na parte pragmática do caso, eu quero que vocês observem que o grande argumento do Romeu é justamente, partindo de uma diferenciação entre identidade de gênero e expressão de gênero, a gente quer que vocês percebam que o movimento trans, buscando cirurgia a todo custo, faz as pessoas trans se sentirem inadequadas pelos atributos que estão fora da cisgenereidade. Observem, mesa, que a partir do momento que o movimento trans prioriza, considera como o ponto mais alto da sua pauta, da sua agenda política, obter concessões governamentais ou concessões sociais que viabilizem mais tratamentos de redesignação e de afirmação de gênero, o que ele está fazendo essencialmente é dizer que o pleito máximo de uma pessoa trans, o alvo máximo das pessoas trans enquanto coletivo, é se aproximarem mais de um formato, um modelinho, uma caixinha de cisgenereidade. Ou seja, tem esse grupo de atributos e ser trans é buscar se adequar a esse grupo de atributos. Isso é profundamente problemático e gera o seguinte impacto, de que, além de disforia de gênero, agora existe um ímpeto à adequação social que faz com que as pessoas trans se sintam mal sobre a sua transexualidade no mundo de oposições. Lucas, o que você quer dizer com isso? Além de já sofrer com disforias de gênero, de olhar no espelho e se sentir mal sobre, a minha maçã do rosto não é muito feminina, ou então, ai meu Deus, as minhas pernas são peludas, se sentir mal por isso, por sentir que isso invalida a sua identidade de gênero, mais do que isso, a pessoa trans, enquanto indivíduo, agora sente no cenário de oposições que ela precisa buscar a todo custo a adequação à cisgeneridade, expurgar de si os elementos, fatores e atributos que fazem com que ela pareça uma pessoa trans, buscar a passibilidade a todo custo para sequer se adequar ao que o movimento define como o objetivo máximo dele e o que é ser uma pessoa trans. O próprio movimento está dizendo, a partir do momento que ele considera mais importante buscar a redesignação e a afirmação de gênero através de tratamento, em detrimento de buscar a aceitação e o reconhecimento social, o próprio movimento está dizendo que ser trans é realmente você conseguir retrabalhar o seu aspecto físico e que a identidade de gênero ela é menos importante ou menos válida que a expressão de gênero. Ou seja, não basta você dizer que você é uma mulher para você ser uma mulher, você precisa da resignação também para ser uma mulher. E aí existe justamente esse sentimento de inadequação. Porque aqui, olha, eu vou conceder um bônus, tá certo? Para a primeira oposição. De fato, no mundo das oposições, eles conseguem proporcionar, o movimento trans consegue proporcionar mais momentos de euforia de gênero. Ou seja, você consegue lá comprar a sua maquiagem, você consegue lá ter um tratamento que te faz parecer, entre muitas aspas, parecer mais com uma mulher. Porém, por mais que esses momentos de euforia eles existam em maior número no cenário de primeira oposição, Gabi, ainda que eles existam em maior número no seu cenário, a vida da pessoa trans não se resume a esse momento. A vida da pessoa trans não se resume ao pós-operatório, onde ela olha no espelho e se sente feliz por aqueles seios que ela acabou de conseguir. Porque existe todo um período antes disso, onde ela vai ter sofrido muito mais com o sentimento de inadequação. E existe o pós a isso, porque eu vou soltar aqui um plot muito importante, tá? Nunca vai ser possível que ela se torne aceita pela sociedade no mesmo grau que uma mulher cisgênero é, a mulher trans. Ou então nunca vai ser aceita pela sociedade no mesmo nível de um homem cis, no caso, o homem trans. Ela vai estar numa busca eterna dentro daquilo dali por uma aceitação que simplesmente não tem como ocorrer. Ou seja, lidando com a realidade fática, enquanto a sociedade não for forçada a aceitar aquela pessoa da maneira como ela é, a validar a identidade de gênero dela per si, independente da realidade material, Gabi, ainda assim seus coleguinhas de sala vão te chamar de Marcelo em detrimento de Marcela. Ainda assim as pessoas ao seu redor vão te tratar mal e usar seu dead name, independentemente de qual mulher ou qual homem você, entre aspas, pareça, porque vocês não trabalharam para desconstruir esse preconceito social, vocês priorizaram o tratamento em detrimento de validar a identidade. E agora falando do aspecto principiológico, Kali, vamos lá, porque esse é um ponto um pouquinho mais completo. Observe que, enquanto sociedade, ou então pelo menos enquanto pessoas sãs, nós entendemos que a identidade de gênero é um direito humano, justamente porque é o direito de você se definir como homem ou como mulher. A identidade de gênero é justamente o direito de eu chegar aqui e falar, eu, Lucas, sou homem, e você, independentemente da minha câmera tá ligada ou não, aceitar esse fato, sem precisar ouvir o timbre da minha voz ou ver como eu me visto. Isso é o direito à identidade de gênero. O que significa que, independentemente da realidade material, ou seja, a sua aparência, nós, enquanto sociedade, e especialmente o movimento trans, tem a obrigação de brigar para que a autoidentificação seja validada e seja entendida como bastante per si, independentemente dos procedimentos que você fez. Existe uma obrigação a fazer e brigar para que a sociedade aceite de chegar aqui e falar, eu não sou mais Lucas, eu sou Luciana, ou qualquer coisa nesse sentido, seja aceito por vocês que estão nessa chamada.
E aqui que entra a violação moral, porque no cenário de oposições, o movimento trans, ele sobe num palanque e ele fala, eu, enquanto movimento trans, acho mais importante viabilizar a expressão de gênero em detrimento de legitimizar a identificação. Eu estou satisfeito em não forçar com que a sociedade aceite seu nome social. Eu estou satisfeito em não brigar para que você tenha o seu novo nome é reconhecido no seu título de eleitor, contanto que a sociedade me dê tratamentos de redesignação. Isso é uma violação do princípio e a defesa da identidade de gênero, e é ruim por motivos que eu vou explicar depois do pódio do Isol. Você não acha que com o movimento pautando essa acessibilidade e com mais pessoas tendo acesso a isso, eu tenho justamente mais liberdade de escolha, de expressão e também de experimentar com o que eu quero fazer e deixo de querer? Lara, por favor, repete, porque eu não entendi. Você não acha que com o movimento pautando essa acessibilidade e com mais pessoas tendo acesso a ele, eu tenho justamente mais liberdade para escolher o que eu quero ser, como me expressar e como experimentar com a minha própria identidade? Beleza. Você tem mais liberdade para escolher, eu quero esse procedimento. Mas tudo que o Romeu explicou e eu te expliquei é como que, mesmo você tendo liberdade, enquanto pessoa trans, para buscar esse procedimento, e de fato, se, entre aspas, parecer mais com uma mulher, isso não vai levar a uma aceitação social, não praticamente, não realisticamente, e não vai levar a sua aceitação pessoal, porque o que a gente te mostrou é como, no longo prazo, vocês, oposições, dificultam a aceitação da pessoa trans de si mesma. E mais do que isso, forçam o movimento trans a cometer uma puta violação principiológica e moral. Porque tudo que eu expliquei, Cali, sobre a importância de brigar pelo direito à identidade de gênero e como isso é um imperativo moral categórico, se torna ainda pior e mais violado quando o principal porta-voz das pessoas trans, o movimento, o escudo, a lança que briga pelos direitos dessas pessoas, deixa de lado a briga pela identidade de gênero para brigar por algo que não tem a mesma base moral e a legitimidade de ser certo e de se brigar. Com muito orgulho, proposição. Obrigada pela sua sua utilização do tempo. Eu convido agora a adjunto de oposição, assim que se sentir confortável, estar reconhecido pelo número de 7 minutos, para encerrar o debate de primeiras marcadas. Quem Bom, eu só vou me ajeitar aqui, pegar o cronômetro. Antes de tudo, eu queria agradecer a Gabi. Esse daqui é meu primeiro debate, meu primeiro campeonato de debate, na verdade, e está sendo um prazer muito grande poder aprender com ela e com todos aqui que estão compartilhando essa sala. Só me ajeitar aqui e já começo. Bom, eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Painel, eu vou dividir meu discurso em 2 grandes blocos. No primeiro, eu vou engajar com o G e trazer os pontos que mostram as falhas do caso que eles rodam e ilustrar como o melhor cenário deles não se sustenta. E no segundo, eu vou reforçar o nosso caso e trazer pontos de fortalecimento. Bom, tratando de um G. Painel, um G traz um caso que se embasa principalmente em um reconhecimento às pessoas trans através de um aparelho burocrático, estatal, moroso. Além disso, eles afirmam, majoritariamente, a necessidade da identidade de gênero como um processo de autoafirmação. O que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, a gente concorda com isso, de fato, o processo da identidade de gênero ele vem de uma autoafirmação, só que a oposição afirma que essa autoafirmação ela só vai existir e ela só vai preponderar a partir do momento que, por exemplo, essas pessoas trans, elas tiverem acesso a um documento que reconheça a identidade de gênero delas. Porém, a falha na argumentação de um G é idealizar um cenário em que a sociedade ela é muito acolhedora e ela está suficientemente dotada de um teor humanístico que é tão grande a ponto de acolher as pessoas trans e o que está faltando nesse mundo ideal deles é o acesso desses grupos a um RG, por exemplo. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe todas as dificuldades que as pessoas trans passam, toda a violência, como a Gabi trouxe no discurso dela, toda a violência que eles sofrem e toda a dificuldade do dia a dia, e não só uma dificuldade no papel. Eu quero deixar claro que, obviamente, a oposição vê sim a necessidade desse reconhecimento legal, mas o que a gente sustenta é que, para que isso aconteça, é necessário, em primeiro lugar, fomentar um cenário empático e humano para apoiar as pessoas trans, antes como agentes sociais reconhecidos do que como um simples número de RG. As pessoas trans, elas não se resumem a um documento. As pessoas trans, elas são um grupo que necessita desse apoio.
Esse apoio ele só vai ser consolidado a partir do momento que nós disponibilizarmos psicoterapia, nós disponibilizarmos apoio psicológico e apoio médico, para que elas tenham o devido apoio para se estabelecer. Isso só acontece quando a gente disponibiliza esse tipo de cuidado e esse tipo de apoio, que é a forma pela qual as dificuldades do dia a dia desses grupos vai ser valorizado. Eu sei do seu apoio, Lucas. Guilherme, as pessoas trans não são aceitas por transfóbicos em ambos os cenários, mas no nosso mundo o Estado se postula como defensor, proporcionando cidadania e protegendo a identidade de gênero. Ótimo, eu vou tratar do Estado daqui a pouco, então já respondo o teu apoio. O ponto é, a partir do momento que a gente entende que em ambos cenários existem pessoas trans e existem pessoas transfóbicas, claramente, a gente vê a necessidade de que, no nosso mundo, é muito melhor, é muito mais propício para que as pessoas trans elas sejam defendidas. Não por um simples documento, mas por tratamentos que sejam realmente humanizados e que sejam realmente, que realmente reconheçam a dificuldade que elas passam no dia a dia. E é por isso que a gente defende que, em um cenário em que os tratamentos de psicoterapia, os tratamentos médicos, eles são muito mais humanizados do que uma simples documentação. Além disso, eu quero trazer que o caso que a oposição traz é sobre as pessoas trans como stakeholder fundamental e sobre o seu autoconhecimento enquanto fator identitário, em que se olhar no espelho é motivo de orgulho. E para que isso aconteça, é muito mais importante que ela tenha acesso a esses tratamentos de afirmação de gênero do que simplesmente uma burocracia do Estado. E eu explico. Para uma pessoa trans, o senso de identidade ele vai partir muito mais de um bom estado físico e psicológico, que é propiciado, por exemplo, por uma terapia hormonal, por cirurgias de redesignação sexual e psicoterapia, do que necessariamente ações afirmativas vindo do Estado, que no final do dia a gente sabe que elas não são cumpridas, e eu vou explorar isso. O Estado, na personificação daquilo que a gente pode entender como ente máximo da vida pública e que resguarda, ou pelo menos deveria resguardar e prezar pelo reconhecimento legal e pela proteção da identidade dos grupos marginalizados, que é o caso da população trans, na prática, é um aparelho burocrático de replicação da transfobia. E eu explico. Uma vez que o Estado ele é a materialização dos pensamentos preponderantes existentes na sociedade, a formação da política, como, por exemplo, da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ela vai replicar discursos que são normativos e preconceituosos, porque os escopos de poder da sociedade que chegam à política são dotados de ideais segregadores, já que costumam ser majoritariamente, por exemplo, compostos por homens brancos, heterossexuais, que atentam contra a existência das pessoas trans. Seguindo essa lógica, é muito pouco provável que o aparato estatal, eu já vi, Igor, eu já te chamo, que o aparato estatal, composto por pessoas preconceituosas, fomente a existência de políticas de proteção legal aos grupos trans. E mesmo que, no melhor dos mundos, isso aconteça, a ineficiência estatal e a oposição ideológica gerada por esses preconceitos é tamanho que, embora que existam políticas públicas em prol desse grupo, isso não sairia do papel. E o que vale, no final do dia, é o tratamento empático que a gente consegue, por exemplo, fomentar através da psicologia e da medicina, para que essas pessoas elas se sintam devidamente valorizadas e possam ver apoio na sua autoafirmação. Se isso ocorre com pessoas negras e indígenas, por exemplo, em que existem, teoricamente, políticas públicas em defesa delas, não existe garantia de que as políticas em apoio à população trans não ficaria retido apenas no papel, não trazendo esse reconhecimento legal de maneira pragmática, mas simplesmente de maneira teórica. Diga, Igor. Cara, você está considerando que as pessoas trans só sofrem um tipo de violência. Vai rolar a harmonização e depois, como que ficam os outros problemas? Como que fica a vida? Não, eu reconheço a existência dos múltiplos tipos de violências que ela sofre. O ponto é, no caso de governo, ou melhor, no caso de oposição, a gente entende que, primeiro, é necessário que haja o apoio às pessoas trans e a sua autoafirmação através dos processos de psicologia e de medicina que eu acabei de citar, do que inverter a lógica, como a Gabi falou, de um reconhecimento primeiro que seja jurídico, para depois que seja de fato com as pessoas trans. Então, quando a gente vai lá e propicia um tratamento de apoio a elas que seja verdadeiramente humanizado, a gente vai mitigar boa parte da dificuldade que elas sofrem, e aí, partindo disso, a gente vai poder, depois, posteriormente, adotar claramente o reconhecimento legal e a proteção legal das pessoas trans. E é por isso que eu encerro meu discurso com muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo seu discurso, utilização do tempo. Eu convido agora
extensão de governo, para início do debate segundo as bancadas. Here. Oi, gente, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar com o Igor. Antes de eu começar, eu queria só pedir uma coisa. Lara, desliga a câmera durante meu discurso. Obrigada. Não é só Lara, Igor, não se preocupe. Ok. Galera, é o seguinte, essa moção me emocionou mais do que eu achei que ia. Durante o debate eu tava tipo, meu Deus. Então, eu tô um pouco sensível, tá? Se sair um PS, por favor, me perdoem. Pode quem quiser, mãozinha de preferência, eu decido como eu faço na hora. Ai, prazer estar aqui. Gosto muito de todo mundo nessa sala. Muito impressionada que esse é o primeiro campeonato de Guilherme. Muito mesmo. Ok. Começo meu discurso em 3, 2, 1. O agente implícito dessa moção é o movimento trans. Ele tem por objetivo causar melhor qualidade de vida para pessoas trans. E melhor qualidade de vida para pessoas trans não é ser cis, mas é existir enquanto igual para pessoas cis, no geral. Pessoas cis têm uma segurança que pessoas trans nunca vão ter, provavelmente, mas que a gente consegue chegar o mais perto de ter no mundo de governo. Lutar pelo quer dizer lutar pelo acesso a que essas pessoas vão ter a essas coisas. E no mundo de governo, a gente tem a possibilidade de fazer algo que seria institucional, seria estatal, e lutar contra essa máquina estatal que quer ver pessoas mortas ativamente. Enquanto o outro realmente seria a satisfação individual de cada pessoa que vai conseguir moldar seu corpo da maneira como ela quer que exista. É perfeitamente reconhecível e fácil de aceitar que, em oposição, a gente tem pessoas trans que precisam fazer reafirmação por questões de saúde mental, que essa é uma coisa que toda pessoa trans, a maioria delas, pelo menos, vai querer fazer. E é por isso que o primeiro governo está fora desse debate, na verdade. O ônus de cisnormatividade, ele é um ônus que a gente vai ter que lidar em qualquer cenário. E segundo o governo, não precisa disso para ganhar, porque o nosso problema é muito mais profundo do que esse. Nunca foi ilegal, ou pelo menos não recentemente foi ilegal, ser gay no Brasil. As pessoas já moravam juntas, já tinham união estável, e ainda assim se lutava pelo direito ao casamento. Por quê? Porque o casamento é um papelzinho falando que duas pessoas estão legalmente conectadas, que duas pessoas têm o direito de ter coisas uma pela outra, têm os direitos relacionados às suas identidades especificamente. Esse é o direito que, por exemplo, se eu tiver um filho com uma pessoa cis, eu não vou ser registrada como pai, eu vou ser registrada como mãe. Esse é o tipo de coisa que se conquista em relação a pessoas trans. Esse é o direito que, se eu morrer em situações preocupantes e ninguém tiver a minha identidade, no meu obituário vai ter uma mulher e não um homem. Esses são os direitos que são muito mais profundos e muito mais intensos quando a gente pensa numa comunidade trans que é ainda mais vulnerabilizada. Se eu vou para uma casa, eu quero meu nome de verdade na certidão dizendo que eu sou a dona. Eu não quero meu nome de mentira, meu nome morto. Eu quero a segurança de saber que a minha identidade, como ela é a identidade do órgão gigantesco que precisa garantir minha segurança. Se eu for ao judiciário, eu preciso saber que tem alguém que está lutando por mim para que a transfobia do meu juiz não faça com que o meu agressor vá solto naquele momento. Eu preciso que o movimento trans vá no lugar que a gente está mais vulnerável. E, infelizmente, ainda é no sistema, ainda é no Estado que quer destruir a vida de pessoas trans. O motivo pelo qual se mata tantas pessoas trans travestis no Brasil não é só porque as pessoas são homofóbicas, é porque eles deixam acontecer, a polícia deixa isso acontecer, ela encoraja, ela coloca por conta própria, porque o movimento não está preocupado nesse momento de brigar com esses sistemas que querem destruir essas ideias, que querem permitir que isso continue acontecendo. A gente se distrai com coisas muito importantes realmente, que é a satisfação individual de pessoas trans, mas quando a gente pensa enquanto movimento, é necessário pensar no coletivo. A luta individual por adequação do seu próprio corpo é a sua luta, e eu quero que você tenha absolutamente tudo para te levar para o lugar que vai te deixar mais feliz, verdade. Mas a luta de qualquer movimento precisa ser coletiva, precisa ser no momento em que a gente faz com que a maioria das pessoas trans consiga ter a segurança que elas merecem. Uma comunidade que mal envelhece, que mal consegue chegar à velhice per si, precisa poder sonhar com um futuro. Eu só consigo fazer isso quando os mecanismos legais para garantir que pessoas trans continuem existindo daqui para frente, independente se vai ser o Bolsonaro ou o próximo Hitler no mundo, só são alcançados se eu consigo roubar o legislativo para o meu lado. Se eu só consigo proteger o meu sistema, eu tenho mecanismos para proteger pessoas trans por trás de meios legais, eu tenho documentos que provam e que garantem a segurança dessas pessoas, independente de como elas se parecem enquanto corpo. Primeira posição, seu caso é lindo, ele é verdade. Entretanto, ele é irrelevante quando a gente pensa na ideia de que é necessário pensar em transgeneridade como uma coisa projetada futuramente, como uma coisa que é necessário pensar em todas as pessoas ao mesmo tempo. Sim, eu preciso que pessoas jovens consigam se identificar por conta própria, mas eu também preciso de mecanismos legais para tirar
afastar crianças trans de lares em que elas estão sendo violentadas por serem trans. E esse tipo de coisa eu só consigo fazer quando eu tenho o esforço de estar no legislativo, estar em conselhos tutelares, estar em todos esses lugares que vão me garantir que eu vou ter o acesso a essas pessoas, eu vou conseguir proteger essas crianças através dos meios legais, porque só me dá os mecanismos para que elas se sintam bem consigo mesmas. Primeiro, abre a possibilidade de mais violência, que realmente violência vai existir dos dois lados, mas abre a violência em relação ao que o sistema vai fazer contra essa pessoa, para que qualquer plenitude de satisfação em relação à minha própria aparência possa ser colocada como materialidade e que dê uma satisfação e a plenitude enquanto pessoa trans, eu preciso garantir que, de alguma forma, o meu direito de parecer como eu quero parecer esteja garantido pelos meios que são colocados. Eu só consigo alcançar isso, já que ninguém defende pessoas trans nesse caralho, se o movimento trans prioriza esse momento e consegue fazer essa situação. Segunda posição, porque eu ainda não vi o caso de vocês. Devagar, por favor. Raquel, tipo assim, o reconhecimento legal já tem seu espaço institucional cada vez mais garantido e consolidado em vários contextos. A tendência é que isso só cresça, enquanto ao nosso lado, exatamente, não. O Estado não chega lá. Clara, eu nunca te entendo, mas eu acho que sei o que você falou. A gente tá numa situação em que diretamente o Estado, ele barra esses direitos. Você está lutando para trocar o seu nome e ele torna isso o mais difícil possível. O raciocínio básico de governo é, ok, vamos lutar para que esse processo não seja tão difícil assim. Vamos lutar para que esse processo não possa ser reversível sem o consentimento da minha pessoa. Vamos lutar para eu conseguir fazer isso de uma forma que não dependa, por exemplo, da assinatura do meu pai para poder fazer isso, sendo que meu pai me odeia porque ele é transfóbico ou alguma coisa desse tipo. Esse é o tipo de garantia de afirmação de gênero que você não vai conseguir do seu lado. Eu entendo que a expressão de gênero e a identidade de gênero per si é importante, mas ela é algo que se explora no individual. Criar um ambiente seguro o suficiente para que todas as pessoas trans possam explorar a sua identidade e sua individualidade de gênero só acontece quando a gente cria um sistema que não está se esforçando ativamente para impedir que isso aconteça. Começar pela ideia de que todo mundo precisa estar perfeitamente adequado em relação à sua identidade de gênero é começar pelo final, é começar por um momento em que realmente é de acolhida, que é necessário, mas quando a gente pensa estrategicamente enquanto movimento social e quem vai lutar por causas trans, sempre, sempre, sempre a prioridade precisa ser mudar o sistema que oprime as pessoas que a gente quer proteger. Porque quando a gente consegue mexer nele um pouquinho, melhorar a qualidade de serviço dele um pouquinho, a gente já consegue melhorar tudo. Primeira posição, rápido, rápido. Raquel, o seu caso é lindo, mas ele depende muito que a documentação tenha todo esse impacto de mudança nas instituições. E ainda assim, ele é menos recorrente que as situações Mudança de diárias. impacto justamente por causa de legalidade. Certas coisas você não consegue fazer sem levar 35 processos nas costas. E para esses 35 processos serem levados a sério e serem uma ameaça forte o suficiente, eu preciso de um movimento que já lutou pelo meu direito e que já tem precedentes estabelecidos de que isso é crime, caralho. Se eu vou no hospital fazer uma cirurgia para colocar silicone ou alguma coisa do tipo, eu quero ser chamada pelo meu nome e não pelo meu nome morto. Isso eu garanto através da legalidade. Até para fazer os procedimentos que você está me colocando enquanto primeira oposição, eu preciso de segurança para fazer isso. Muitas pessoas vão para médicos ilegais, por exemplo, porque elas sabem que não tem acesso a um plano de saúde que vai proteger elas. Porque para bancar um plano de saúde, para assinar um plano de saúde, eu preciso do meu nome morto, a assinatura da minha mãe, do meu pai, preciso de comprovante de residência, coisa que nem todas as pessoas trans têm. E eu resolvendo todas essas coisas para conseguir a draga de um plano de saúde com o meu nome de verdade, eu consigo finalmente uma afirmação de gênero que não vai ser violenta para mim, até para conquistar por conta própria. Meu caso é lindo, e ele realmente é o modelo que a gente deveria seguir para fazer isso. A maneira como a gente melhor avança no movimento trans e melhora o modelo como a gente vai fazer para proteger essas pessoas e garantir que a gente vai sobreviver a essa onda merda de transfobia que a gente está vivendo no nosso planeta, é criando um sistema e brigando contra um sistema que quer destruir pessoas trans. É conseguir mudar alguma coisa como a gente consegue. É garantir segurança, é garantir legalidade. Orgulho. Muito obrigada por esse excelente discurso, utilização do tempo. Eu convido agora a extensão de oposição para dar início à segunda oposição. Kiki. Oi, gente. Gente, não mandem emoji quando tiver discussão, que eu tenho TDAH, né? Assim, sem querer usar essa carteirada, mas que me desconcentra bastante, eu fico atordoado, assim. Então, não manda desculpa, né, Julia? Te amo. Só para agradecer, né? Foi muito legal esse campeonato, está sendo muito legal, espero não acabar agora. Eu sei, muito querido, né? Carlos, Luan, Vitor também, todo mundo, o pessoal da UFSC gosta demais. E parabéns a vocês, espero que seja muito legal lá na Bulgária, né? Alguma coisa assim. Isso aí. Começa em 10 segundos. Todo. 5, 4. Pode ir na câmera ou na mão, no chat.
5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que violência externa, morte e tudo mais não serve desse debate porque ele é pouco comparativo devido a alguém aqui solucione isso. O Nobre fala muito tempo da citação e eu não entendo como caralho ele vai ter mais isso no mundo dele não provado. Eu também não entendo porque o sistema da Sarubi seria o mais seguro e a partir disso eu posso ser reconhecido e acolhido. Você não pode imaginar algo diferente. Eu imagino que deve ser, no mínimo, muito ruim você passar a vida inteira só olhando no espelho e vendo alguém que não é você. Deve ser uma tortura diária, se sentir preso num corpo que te nega, te rejeita, que não te representa, que te acompanha. Você está preso com ele da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Esse tratamento gender affirming, como terapia hormonal, cirurgia ou uma voz que combina com você, é o que te faz se reconhecer no espelho. Isso é muito simples, é muito intuitivo. Sem isso, o nome do papel é um pedaço de papel, é uma extensão da coisa que você quer. Ele não serve para acabar com essa angústia existencial que é tão grande, tão real, tão dura e tão pesada. E antes de eu voltar para o construtivo, é importante aqui um disclaimer. Se a gente prioriza essa luta pelo reconhecimento legal, quem tem mais dinheiro no mundo deles vai continuar fazendo o tratamento, vai continuar passando socialmente, não recebendo tanta cara feia assim quando é na rua, enquanto a maioria que é pobre não tem acesso a esse tratamento tão caro assim. Eles vão continuar vivendo essa desconexão brutal entre corpo e entidade, que é o que a gente chama de disforia. Então vai ter um gap ainda mais de próprias pessoas trans. Feito isso, disclaimer, out-framing. Esse debate não é sobre outras pessoas que aceitam ou super impactos bizarros sobre mais representatividade política do primeiro governo. Não é sobre isso. É sobre o que acontece quando você acorda, abre a câmera frontal do telefone e não se enxerga. O reconhecimento legal, ele te ajuda a navegar o mundo. Ele já está em curso mundo afora aqui no Brasil. Você já deve ter visto no Instagram aquele menino Miguel, de 7 anos, que acabou de ganhar idade nova com o nome dele, ele é uma criança trans. A disforia não desaparece com você ter um nascimento novo, mas ela diminui quando você começa a sua certa, quando seu rosto, cabelo, pele, traço, pele, enfim, tudo começa a se alinhar com quem você é, por dentro e por fora. E isso é o que eu estou oferecendo aqui. Não é uma imposição. Ninguém vai te obrigar a harmonizar ou operar. Se você não quiser, beleza. Então, você vai convencer o mundo a se reconhecer. Aí você vai garantir que você mesmo se reconheça. Isso é a verdadeira liberdade. E agora eu falo de autonomia, porque você sabe como rodar a autonomia, né? O caso também vai ser sobre isso. Como a gente advoga por essa acessibilidade, e nem precisa ser cirurgia de resignação de gênero, tá? Pode ser uma fonoaudióloga indo na comunidade, fazer um exercício de modulação vocal e coisas bem pequenas, mas muito significativas, como, sabe, por um esmalte, alguma coisa do tipo assim. Você não está impondo um padrão de como a pessoa trans deve ser. Muito pelo contrário, esse caso dos governos é ridículo. Você está justamente abrindo espaço para que cada pessoa trans possa decidir como quer se apresentar, quais mudanças quer fazer, ou até se quer fazer alguma. Essa é a diferença entre reconhecimento e liberdade. O reconhecimento legal te enquadra dentro de um sistema binário de caixinha. O Estado te permite trocar de uma caixinha para outra caixinha. Mas quando o acesso ao tratamento te dá um controle sobre basicamente o que fazer com o seu próprio corpo, você desbloqueia basicamente possibilidades. Você pode, quando você é mais lugares por essa luta, você pode experimentar, testar, sentir, decidir no seu tempo. Sem nada hoje, você certeza é uma experiência quase de potência. Você sabe quem é, mas sua presença no mundo é uma sentença, não é uma escolha. No meu mundo, não luta para abrir a porta do hospital, luta para você basicamente abrir a porta da liberdade de você expressar quem você realmente é, do jeito que você quiser. Isso inclui quem quer fazer versão completa, quem quer só hormônio, quem quer mudar a voz, quem não quer nada. A liberdade só existe se a possibilidade existir. Isso não vem com documento, vem com o trabalho de luta política, acesso barato, respeito clínico, formação profissional e um movimento que te diga que você tem direito de moldar seu corpo como você quiser. Segundo, eu posso ganhar nesse debate e ganhar ele, porque eu entendo que esse tratamento não só alinha corpo e identidade, ele te dá mais, ele dá autonomia, te dá mais senso de agência. Transforma a sua experiência ele transforma a sua experiência do destino imposto numa jornada de escolha. Agora, entendo com a sua relação para com o mundo para certificar que a gente ganha todos os méritos do debate. O passing, você passar como outro gênero, ser validado socialmente por isso, não é uma estética. É basicamente quase uma ferramenta de sobrevivência. A maioria das suas interações na vida não vai passar pelo cartório. Isso é situações raras que você vai ter que, eventualmente, só montar sua dieta, só no cinema, só alguma coisa assim. O tratamento, esse passo basicamente no olhar, no mercado, no ônibus, no trabalho. O tratamento, obviamente, não garante que você passe sempre, mas evita constrangimentos e altos constantes, porque e aqui vai uma coisa, a maioria das pessoas não quer ser vista como diferente, não quer ser vista como um elefante na sala. Eu duvido muito que você prova com ela, porque a maioria das pessoas só quer entrar na sala e não quer que ninguém pisque para 2 vezes, só quer ser vista quase como, eu não vou usar a palavra normal, mas quase como coisa ordinária, que não chame a atenção. Acho que é todo ponto aqui. Agora, engajamento. Uma coisa que todo mundo finge muito amnésia nesse debate é que a maioria dos nossos legais, como nome, gênero e reconhecimento de identidade, já foi e vem sendo conquistada em muitos países do estado do sul global. E, by the way, eu acho que o justo no debate de dizer com países com outros conservadores que chacoteiam gay, por exemplo. É melhor ficar num cenário mais razoável mesmo, onde esses avanços vêm cada vez mais aumentando pelo próprio movimento LGBT ou a lógica de direitos civis em geral, que estão cada vez mais evoluindo assim. Mas, comparativamente, a acesso ao SUS, a harmonização, a psicólogos e tal, continua muito precário. E é por isso que esse movimento do trans se faz tão necessário assim. O reconhecimento legal não é tratado com base em renda, não é negado com base em renda, mas o tratamento é sim. As pessoas mais pobres, as pessoas racializadas, periféricas, jovens, são as mais afetadas por essa lacuna. Isso, eu já vi o pó, gente, pelo amor de Deus. Isso é justamente o alvo prioritário que o ativismo não pode se dar o luxo de negligenciar, não agora. A bottom line de todo esse caso aqui é que se esse movimento não está por esse tratamento, ninguém vai. Enquanto o reconhecimento legal já tem algum espaço institucional, já tem um room no Estado, já é cada vez mais normalizado, consolidado em vários contextos, já a tendência que isso só ocorra, só cresça mais. Vou dar logo o pó para Lucas Romeu.
Vamos lá. Lara, sem que o movimento lute pelo reconhecimento social, os tratamentos nunca vão ser suficientes para que a pessoa trans se aceite, seja aceita pela Cara, mas sociedade você tem e que ainda por entender. cima é moralmente errado. Ô, Lucas, é o que eu acabei de falar. Isso é uma coisa que já está em progresso comparativamente. Isso já é um ganho do status quo. Então, tipo assim, não é uma coisa mutuamente excludente. Eu priorizar um não vai sumir o outro. Estou dizendo que agora, como ele já está meio consolidado, a gente tem que priorizar o outro. Por tudo que eu já falei de disforia, de se reconhecer, de autovaliação, como é que você negar direito. Sarubi. Atualmente, a legalidade que você está falando que é comum só é trazida para pessoas que são privilegiadas. É muito mais fácil Cara, alcançar não é, todo não o seu é, não caso. é. Sabe por que não tiver é? acesso a ela. Sabe por que não é? Porque, como eu acabei de falar, se você tem uma nova identidade, não é uma coisa custosa, diferentemente de resignação de gênero, que sabe, não sei quantos R$ 1.000, você deve ser uma coisa muito mais cara. Então, tipo, obviamente, tem esse gap de prioridade aqui. Então, tá. Por que isso tem que ser a prioridade, então? Porque o movimento trans, ele não pode partir da exceção, de quem já consegue existir funcionalmente e agora só quer mesmo ajustar o documento. Ele tem que começar pelo fundo do poço mesmo, o estado mais cru do sofrimento existencial. Vocês não estão, acho que vocês estão minimizando muito no debate o que é, tipo, se ver no espelho, tipo, não se reconhecer, e tudo mais. Acho que vocês estão sendo muito lado do que deveria ser. E perguntar o que é que nascimento vai salvar a vida daquela pessoa. O reconhecimento legal, ele pode esperar. Você pode esperar mais um dia para ter um nome ali. Mas a dor de ver no corpo que você odeia, não consegue esperar. Você tem uma voz que você não gosta nem de falar, porque você tem vergonha de como você é só quando vai mandar um áudio do WhatsApp, isso é coisa que não espera. E como eu já falei mesmo, não é aqui que vai revolucionar o SUS nem nada. Você pode falar, tem um grupo de psicólogos que vai numa comunidade fazer um tratamento, ou enfim, essa lógica de voz e tudo mais. Então, priorizar o tratamento, ele é muito mais do que estratégico. Ele torna um reconhecimento legal quase que palpável. Então, aqui a gente tem uma lógica até que trabalha com a outra. Uma pessoa que não consegue acessar tratamento nunca vai conseguir habitar plenamente aquilo que está no papel. Então, você tem aí outra dissonância ainda maior, porque você vai, porra, no documento eu tô aqui com esse nome, mas o meu espelho não sou isso. Então, tipo assim, a dissonância provavelmente vai continuar acontecendo. Quando eu garanto acesso para o tratamento, eu prometo ter um esforço de movimento para fazer isso, já que o Estado não vai fazer, ninguém vai fazer esse movimento, não fazer. Eu empodero você a reivindicar todo o restante, o que sobrou. Inclusive o reconhecimento legal, com mais dignidade, com mais autoconfiança em mim mesmo, naquela coisa que eu tô lutando, e com mais presença pública mesmo. Isso gera mais movimentação, mais unidade e tudo mais. Se esses corpos que estão visivelmente vivendo com liberdade, vivendo com segurança, não tem mais mobilização eficaz. O tratamento, basicamente, é uma necessidade existencial, enquanto o reconhecimento é mais uma formalidade. O sofrimento não está no nome, está no seu peito, no seu quadro, no timbre da sua voz, na barba que cresce, todas essas coisas. Hormônios não são opções estéticas, são intervenções fundamentais para que você suporte a dor de existir que você tem agora. O reconhecimento é importante, mas não é o jeito. O documento não impede ninguém de se matar, mas o tratamento pode impedir. Muito obrigada, professor. Discurso de utilização do campo. Eu convido agora o IP de segundo governo, assim, se a gente comportar bastante conhecido pelo de 7 minutos. Só um instante que eu já vou iniciar. Ok. Deixa eu gravar meu discurso. Enquanto eu estou colocando para gravar aqui, agradecer pelo debate. Essa é a meu primeiro break, inclusive, meu primeiro break, que eu sou novice ainda, primeiro break, enfim, foi um break open, estou aqui na semifinal, muito feliz de estar debatendo com todo mundo aqui na sala, e eu vou fazer o possível para contribuir o máximo aqui para esse debate. Iniciando em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, perceba que o nosso cenário, ele necessariamente traz a ideia de proteger as pessoas trans e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas a partir dessa aquisição dessa identidade. A gente percebe que ganha esse debate aqui quem provar o que é melhor para a comunidade trans. Isso é importante deixar claro. O nosso cenário ele vai diretamente no ponto principal, em que promover direitos para a comunidade, ou melhor, vai diretamente na ideia principal de como promover direitos para essa comunidade de fato, que é chegar e impor para um sistema que essas pessoas necessariamente existem. Quando o objetivo principal da luta ele se torna a afirmar a existência das pessoas perante o Estado, esse se torna obrigado a proteger essa existência. E caso não faça, quem não for protegido pode recorrer sobre isso. É disso que a gente está falando. A gente está falando da ideia de que a nossa política, a gente está priorizando essa política, porque de fato ela tem uma possibilidade de a longo prazo de promover coisas com relevâncias maior ao realizar comparativas. O cenário de oposições, eles não abarcam a comunidade como um todo, enquanto nós sim, que foi o que a minha extinção já trouxe. Tipo, a ideia das oposições é a ideia individualista, em que o que será melhor para a comunidade trans será poder se
inserir nos espaços a partir do que é normativamente mais bem aceito, enquanto a comunidade ela não é assim. É importante deixar claro que a comunidade ela não é homogênea. Há vários indivíduos que se expressam de maneiras diferentes. Agora, realizando comparativas, enquanto eu trago um pouco mais da ideia do nosso caso. Para o primeiro governo, como a extensão já trouxe, tipo, o primeiro governo traz a ideia de não abarcar toda a comunidade por conta de uma frustração estabelecida nas pessoas não disfóricas, que é o que a gente trata também. E o ponto principal é que as oposições são cisnormativas. O discurso principal do primeiro governo é isso, e a gente sai um pouco disso porque a gente traz a ideia de que as ações afirmativas elas se tornarão um ponto que pode promover a essa comunidade um movimento que releve e promova direitos que são além disso. Então, eles, como a administração já trouxe, eu não vou diferenciar mais, porque a administração já diferenciou perfeitamente bem. Indo para a primeira posição, cara, o caso de vocês é sobre a valorização da identidade em detrimento da burocracia legal, que pessoas trans aguardam em sofrimento. Pô, vocês perdem porque vocês reduzem a comunidade somente as pessoas disfóricas e não engajam com o nosso ponto de maior coletividade. E vocês também falam que o nosso cenário prioriza as pessoas trans por condições financeiras mais abastadas. Mas perceba a mesa que o nosso cenário promove exatamente o contrário. Nós vemos a possibilidade de ascensão e aquisição de um lugar no trabalho nos estudos como uma forma de permitir essas pessoas trans a sobreviver de fato. E em algum momento também alcançarem esses tratamentos. O que a gente está falando? A gente está falando que a gente tem uma ideia de uma proporção de aquisição de um lugar e após uma aceitação que ela é estabelecida a partir do momento que essa identidade ela é afirmada, há uma redução desse desconforto e no futuro próximo a possibilidade de adquirir também o que o cenário de oposição está buscando. Perceba que o nosso cenário é o único que enxerga a necessidade principal do grupo como um todo. A primeira oposição também nos disse que o processo legal será amoroso, que é basicamente o caso deles, é todo em cima disso, tipo, a morosidade do processo de mudança de identidade e que as pessoas trans não podem aguardar, mas o fato de ser moroso não invalida e não exclui a necessidade dos efeitos práticos da afirmação dessa identidade. Tipo, o fato de admitir que é moroso, esse processo amoroso, só deixa mais óbvio o quão é importante mudar essa lentidão, dada a importância da proteção dessa identidade que a gente já trouxe na nossa extinção. Tipo, o quão importante e por isso que é necessário lidar diretamente com essa morosidade, e não só aceitar que é muito lento, e por isso vamos estabelecer de outras formas. Agora, indo para a segunda posição. Pô, eles debatem também sobre a ideia de disforia, que é um derivativo da primeira posição, e nós batemos para explicar que a comunidade já não é diretamente homogênea, então essa disforia ela é importante sim, a gente está adquirindo que a afirmação a mudança desses corpos é importante, só que a gente não está dizendo que uma não deve ser feita, mas que uma outra ela é muito mais relevante. Mesmo, nosso cenário é o único que observa a longo prazo o desenvolvimento político favorável para a comunidade. Pô. Vejam no slide que as oposições estão priorizando legislações como ferramentas, tipo, todo o processo de ações afirmativas, o processo de disponibilização e não burocratização, de diminuição da burocratização da aquisição desses documentos, que é o que a gente está discutindo em si, ele é importante porque abre um gap de uma maior atividade política, porque a partir do momento que é imposto para o Estado que essas pessoas existem, que é uma documentação, se torna um trabalho registrado, sei que eu posso te dizer isso. E mesa, não possuir que as oposições estão tentando jogar para a gente, mas isso não é verdade, tipo, não possuir um documento que legitime como você se identifica é um problema do caralho, pô. É um passo necessário para adquirir o que os dois lados buscam. Então, não dá para as oposições tentarem ganhar esse debate dizendo que a afirmação de identidade ela é importante e o documento é só burocrático, moroso e não vai mudar nada, porque a gente está estabelecendo que muda, porque a partir do momento que há essa imposição, essa ideia de, como a minha extensão já trouxe, de a possibilidade de ser estabelecido um casamento, por exemplo, a ideia antes de eu seguir, deixa eu liberar apoio para as primeiras casas, primeira posição. Igor, para vocês, a redução do desconforto ela vem dessas aceitações legais pontuais. O nosso caso é sobre o cotidiano dessas pessoas para com ela e para com os outros. Eu entendi, só que tipo, não são coisas excludentes. Você está falando do cotidiano, só que não é como se o seu caso não fosse importante. O seu caso é importante, só que o meu é muito mais. Porque a gente está trazendo que é muito mais importante a possibilidade e a aquisição dessas identidades, não de afirmação dessas identidades, não porque não é importante que você está falando desses tratamentos e da aquisição dessa identidade do corpo, mas como eu fiz no POI. Pô,
são várias violências que são sofridas por essa comunidade, violências que elas vão para além do enxergar, mas sim também dos espaços, da impossibilidade de permitir essas pessoas de serem tratadas como elas se identificam de outro espaço. E a gente está falando que a gente vai tratar disso, e para além disso, a possibilidade dessas pessoas com a diminuição e não burocratização desse processo, com a ideia de priorizar e a atestação dessa identidade, a gente vai permitir que, ao sofrerem momentos de violência, essas pessoas elas possam vir a, por exemplo, ser identificado um crime de violência que ele seja necessariamente transfóbico, porque a partir do momento que uma pessoa tem identidade, ela tem a sua identificação validada em um documento que é uma mulher trans, isso se torna comprovável para um processo de justiça, por exemplo. Então, por que a gente ganha esse debate? Porque diferente do primeiro governo, a gente está indo para algo muito mais além, que sai de somente o nicho, e que o nosso ponto de relevância é muito mais importante para a comunidade PC do que as oposições, com muito orgulho em propor. Muito obrigada, professor. Discute sua utilização do tempo. Eu convido agora a Ana Júlia a se sentir confortável para requecer para encerrar esse debate. Tá dando para me ver? Eita! Oxe, peraí, gente. Ai! Eu tô tentando, peraí, dividir a minha tela pra... Um segundo aí, que eu sou meio analfabeta digital. Tá, ok, consegui abrir. Tá. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, começando pela diferenciação com a primeira posição. Disclaimer, a Gabi Rocha ter falado a palavra disforia não significa que o caso dela foi sobre disforia, tá? O que importa aqui, Mesa, e faz a gente passar da primeira posição, não é a validação externa e é fulcralmente sobre o que o caso deles é, mas sim a validação interna. Você se reconhecer como quem você genuinamente é ou como você quer ser no futuro. E o primeiro passo para a dignidade, para a autoestima, para o empoderamento, para todos os impactos que todo mundo tenta alcançar dentro desse debate, de uma pessoa que está tão vulnerabilizada, que não consegue nem mesmo ter forças para engajar em uma luta social, ativista, lutar contra a violência, por exemplo, justamente porque essa pessoa não se sente confortável no próprio corpo, porque simplesmente não se sente bem consigo mesmo, não se reconhece no espelho. Isso é exclusivo da segunda oposição, tá? O caso da primeira oposição, ele é até mesmo um pouco injusto, porque basicamente toda a premissa dele depende que o meu valor interno seja pautado em como as pessoas vão me enxergar, em como a sociedade vai me enxergar como indivíduo e como que isso vai basicamente trazer uma lógica valorativa individual para aquela pessoa, o que na verdade não é verdade, né? A gente acredita que o primeiro passo para você se sentir bem, você conseguir encabeçar esse tipo de luta ativista, ou até mesmo melhorar suas relações com as pessoas, e até mesmo sofrer menos preconceito, é o ponto inicial da dignidade, então, que é o impacto mais importante dentro desse debate, é o reconhecimento não externo, mas sim interno, que a Gabi até claima, mas definitivamente não é o caso dela, como eu disse. Nosso caso é muito mais sofisticado do que o caso da primeira oposição, porque eu não dependo que as pessoas me validem ou o tempo todo e chegam e falem que eu sou mulher ou que eu sou homem, anyway. A gente traz algo que é muito mais intrínseco ao valor humano da pessoa, independentemente se ela é cis ou trans, que é basicamente a liberdade de autonomia e do poder de escolha que você tem sobre seu próprio corpo. É a capacidade de você modular esse corpo de acordo com seus próprios interesses e fazer com que ele te sirva, e não com que ele sirva a você. Tá. Diferenciação feita, vamos para as refutações diretas para o primeiro governo. Mesa, vamos lá. Oposições, pelo amor de Deus, não estou obrigando ninguém a operar ou fazer
cirurgia de mudança de sexo, a pessoa ela se sente bem, se a pessoa se sente bem em relação à aparência dela, como o Romeu coloca, ela não vai ser forçada a fazer nada, e esse nem é mesmo o stakeholder principal do debate. A gente está trabalhando com as pessoas mais vulnerabilizadas, que são as pessoas que realmente se sentem incomodadas com a sua própria aparência e sofrem diariamente com isso no dia a dia. Porque o movimento trans abarca várias pautas, isso é importante. A gente não está defendendo que agora a comunidade trans ela vai ser excludente, mas que ela vai estar muito mais engajada em proteger quem mais precisa, que realmente são essas pessoas que não se enxergam no próprio corpo e não se identificam com a sua própria identidade, se sentem sozinhas, se sentem descoladas da sua própria identidade e passam por problemas de autoestima, que é o primeiro passo para você alcançar essa dignidade, fazer com que você se sinta mais empoderado internamente. Quem não quer, Romeu, fazer a cirurgia, não vai fazer. É muito simples, é só você não ir lá e fazer. Porque a comunidade trans como um todo, ela tem diversas pautas, a gente está falando de uma moção de em detrimento da outra, então seu impacto não faz o menor sentido. A necessidade de se sentir bem é o que torna a necessidade do acesso do tratamento tão urgente, muito mais urgente do que um pedaço de papel. Não atender essa demanda é usurpar o direito de acesso à liberdade do seu próprio corpo e o direito do autorreconhecimento, da liberdade, da autonomia de pessoas que não querem que a sua transexualidade resumam a sua personalidade, mas sim que seja uma parte bonita e essencial da sua história que molda o trajeto de quem você quer se tornar. Ok, vamos ser razoável, né, mesa? Ninguém olha para sua identidade 24 horas por dia e vai ficar te chamando de acordo com o seu nome que está na sua identidade. Eu sei que isso é importante, mas isso não é o mais urgente. A gente está trabalhando numa métrica aqui do que deve ser priorizado em detrimento de outra coisa. No dia a dia, ninguém vai fazer isso para definir como vai te chamar. As pessoas naturalmente vão se guiar no tratamento do pronome de acordo com o seu pedido, se foram pessoas próximas para você num cenário razoável que as pessoas te respeitam, ou no que elas enxergam e como você vai ter esse tipo de reconhecimento. Outra coisa, todas as pautas do primeiro governo já estão em processo de serem alcançadas, e isso se estende para o segundo governo. Ou já foram, ou tem um esforço mais ativo, por exemplo, do movimento LGBT, em um recorte que seja muito mais abrangente, e provavelmente vai ser a pauta de defesa de grupos gays, lésbicos ou bis, que já são de pessoas cis. Ou seja, o nome social ele já é um direito no Brasil, não sei se vocês sabem disso, e a luta contra a violência, por exemplo, já está em pauta porque atinge pessoas que também não são trans, ou seja, isso faz com que seja mais fácil de alcançar, menos urgente para esse grupo específico de pessoas. A luta contra a violência, a prostituição é antiga, mas palatável, por isso eles alcançam com menos resistência no geral. E ainda assim, o nome escrito, o documento não garante a mitigação do preconceito, que é sim disputável dentro desse cenário, tá, Romeu? Por conta do auto-reconhecimento e da liberdade de escolha. É dever moral que os grupos de defesa trans, eles lutem por aquilo que ninguém mais vai lutar, porque é uma luta que é urgente, mas também é nichada. A métrica principal, portanto, a win condition é quem vai conseguir trazer mais qualidade de vida, felicidade para as pessoas trans, e só é possível alcançar isso com dois fatores principais. Primeiro, sensação de normalidade, conforto, que é o que a Lara traz no discurso dela, e segundo, reconhecimento e afirmação da identidade individual e de pessoas que só é alcançado pela liberdade de se sentir confortável debaixo da sua própria pele, pela liberdade de você poder fazer o que você quiser com o seu próprio corpo e ter os meios necessários para fazer isso, algo que eu vou tratar mais pra frente com um tipo de pressão estatal. Eu dar o direito a uma identidade não diminui o problema, como marginalização ou violência e super impacto, tão pouco da capacidade de agência do espaço de poder, que são irrisórios diante de um problema que é tão estrutural e enraizado. O papel não resolve isso, um processo lento, burocrático e pouco efetivo, tão pouco vai fazer isso. Eu quero um POI do Romeu, vai. Tá, mas o caso de Lara é baseado na ideia de que o crescimento social já acontece no status quo. Mas ele acontece que o movimento trans prioriza essa luta, o que deixa acontecer no mundo de vocês. E boa sorte ganhar com refutação, porque seu caso é igual ao de Gabi Rocha. Literalmente não é igual. Tipo assim, se a Gabi Rocha falou sobre as pessoas reconhecerem externamente, eu falo sobre internamente. Tipo, se você não consegue enxergar, não, o seu problema é seu. Tá, vamos lá. Segundo governo, então, mesa, perceba que a pressão estatal ela não é excludente, pelo amor de Deus. Se grupos de defesa lutem por direitos ao acesso do tratamento, isso necessariamente é convertido em pressão para que isso seja disponibilizado, democratizado através do SUS, por exemplo, para ampliar o número de pessoas que se identificam com a sua própria aparência e dando o direito que elas tenham acesso a esse direito que é anterior à luta social, à luta contra o Estado, que a dignidade advinda da sensação de escolha e de reconhecimento. Se eu luto por isso, eu crio liberdade de modular meu próprio corpo, como eu disse, acordar a minha própria aparência de acordo com a minha própria vontade e de mais ninguém, nem da vontade do próprio movimento social, tá, Romeu? Se a Sarubi quer falar de disparidade econômica, vamos lá. Sim, o tratamento de afirmação de gênero ele é mais caro, talvez mais difícil, mas exatamente por isso que o esforço para alcançá-lo deve ser maior, porque, de novo, se esse grupo ativista não fizer, ninguém mais vai tomar essa pauta para si. E essas pessoas vão continuar sendo invisibilizadas e marginalizadas enquanto se sentem miseráveis por alcançar o que eles mais querem, que é a ordinariedade. Ou seja, no mundo de segundo governo, pessoas trans ricas já têm acesso a esse tipo de tratamento, enquanto pessoas trans pobres não têm. O que agrava um problema de interseccionalidade minoritária, onde pessoas trans, pretas e pobres têm ainda menos poder de agência, e o que fragmenta e agrava muito mais a disparidade dentro do próprio movimento social. O que faz com que esse movimento ele
perca a capacidade de capilaridade e perca poder de agência pela falta de coesão interna. Esse ponto também é exclusivo nosso, Kyle, caso você não tenha comprado nada do que a gente falou. Ou seja, o que a segunda oposição faz é ampliar o direito do auto-reconhecimento do grupo, que são muito mais vulneráveis e por isso devem ser, sim, o alvo do ativismo trans. A gente democratiza o acesso à identidade ao pressionar que o Estado, não só brasileiro, mas o Estado de todos os países, normalize procedimentos cirúrgicos como qualquer outro direito trans. Encerro. Muito obrigada pelo excelente debate, gente. Eu peço que todos se retirem, que o Vitor pare a gravação, que a gente vai deliberar.